curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Fundamento Último da Ciência Econômica, Ludwig von Mises. 4. Certeza e incerteza. 1. O problema da determinação quantitativa. Os experimentos laboratoriais e observação de fenômenos externos permitem às ciências naturais passar à medição e quantificação de conhecimento. Em referência a este, era costume denominar essas ciências de exatas e menosprezar a falta de exatidão nas ciências da ação humana. Hoje, não mais se nega que, por conta da insuficiência dos nossos sentidos, não há medição perfeita e precisa no pleno sentido desses termos. Ela é apenas mais ou menos aproximada. Ademais, o princípio de Heisenberg mostra que existem relações que o homem sequer pode medir. Não há exatidão quantitativa em nossa descrição dos fenômenos naturais. No entanto, as aproximações que a medição de objetos físicos e químicos pode fornecer são, em grande medida, suficientes para efeitos práticos. A órbita da tecnologia era uma órbita de medição e determinação quantitativa aproximadas. Na esfera da ação humana, não há relações constantes entre quaisquer fatores. Não há, consequentemente, medição e quantificação possível. Todas as grandezas mensuráveis que as ciências da ação humana encontram são quantidades do meio ambiente em que o homem vive e age. São fatos históricos, como, por exemplo, fatos da história econômica ou militar, e devem ser claramente distinguidos dos problemas com que lida a ciência teórica da ação, a praxeologia, e também, em especial, sua parte mais desenvolvida, a economia. Iludidos pela ideia de que as ciências da ação humana devem macaquear a técnica das ciências naturais, uma miríade de autores insiste numa quantificação da economia. Eles pensam que a economia deve imitar a química, que progrediu de um estado qualitativo para um estado quantitativo. Seu lema é a máxima positivista: ciência é medição. Amparados por fundos, ocupam-se com a reimpressão e a reorganização de dados estatísticos fornecidos por governos, associações de comércio, corporações e outros empreendimentos. Tentam computar as relações aritméticas entre vários desses dados para então determinar o que chamam, em analogia às ciências naturais, de correlações e funções. Não percebem que, no campo da ação humana, a estatística é sempre história, e que as supostas correlações e funções não descrevem nada além do que se sucedeu num determinado momento e numa determinada área geográfica como resultado da ação de um determinado número de pessoas. Como método de análise econômica, a econometria é uma brincadeira de criança com cifras que em nada contribuem para a elucidação dos problemas da realidade econômica. 2. Certeza. O empirismo radical rejeita a ideia de que certezas relativas às condições do universo estejam ao alcance do homem mortal. Toma as categorias a priori da lógica e da matemática como suposições ou convenções, escolhidas livremente por sua conveniência à obtenção do tipo de conhecimento que o homem é capaz de adquirir. Tudo o que se infere por dedução dessas categorias a priori é meramente tautológico e nada informa sobre o estado da realidade. Ainda que aceitemos o insustentável dogma da regularidade na concatenação e sucessão dos eventos naturais, a falibilidade e a insuficiência dos sentidos humanos nos impossibilita atribuir certeza a qualquer conhecimento a posteriori. Nós, como seres humanos que somos, devemos consentir neste estado de coisas. Como as coisas realmente são ou parecem ser aos olhos de uma inteligência super-humana, essencialmente distinta da mente humana tal como ela funciona na presente era da história cósmica, é, para nós, inescrutável. Contudo, este ceticismo radical não se refere ao conhecimento praxeológico. A praxeologia também parte de uma categoria a priori e procede por raciocínio dedutivo. Mas as objeções levantadas contra a procedência conclusiva das categorias e do raciocínio a priori não se lhe aplicam. Isso porque, deve-se enfatizar novamente, a realidade cuja elucidação e interpretação cabe à praxeologia é congênere da estrutura lógica da mente humana. A ação e o pensamento humanos brotam da mesma fonte e são, neste sentido, homogêneos. Nada há na estrutura da ação que a mente humana não possa explicar totalmente. Neste sentido, a praxeologia provê certeza. O homem, tal como vive neste planeta e neste período da história cósmica, pode vir a desaparecer. Mas, enquanto houver seres da espécie Homo sapiens, haverá ação humana do tipo categorial com a qual lida a praxeologia. Neste sentido estrito, a praxeologia fornece conhecimento exato das condições futuras. No campo da ação humana, todas as grandezas quantitativamente determinadas referem-se apenas à história e não transmitem nenhum conhecimento que possa ir além da constelação histórica que as geram. Especificamente, todo conhecimento geral,
isto é, todo conhecimento aplicável não somente a uma determinada constelação do passado, mas a todas as constelações praxeologicamente idênticas do passado e do futuro, é conhecimento dedutivo derivado, em última instância, da categoria priorística da ação. Refere-se, rigorosamente, a toda a realidade da ação, tal como se tem apresentado no passado ou vá se apresentar no futuro. Transmite conhecimento preciso sobre coisas reais. 3. A incerteza do futuro. De acordo com o dito frequentemente citado de Augusto Comte, o objetivo das ciências naturais é saber de modo a predizer o que acontecerá no futuro. Essas predições, na medida em que se referem aos efeitos da ação humana, são condicionais. Dizem-se A, então B, mas nada dizem sobre a emergência de A. Se um homem ingerir cianeto de potássio, morrerá. Mas se ele vai ou não tomar este veneno, resta indefinido. As predições da praxeologia são, nos limites de sua aplicabilidade, absolutamente certas. Contudo, nada nos dizem sobre os juízos de valor dos indivíduos agentes e de que modo determinarão o seu comportamento. Tudo o que podemos saber sobre esses juízos de valor tem o caráter categorial do entendimento específico às ciências históricas da ação humana. Se nossas antecipações dos futuros juízos de valor e dos meios a serem empregados para o devido ajuste da ação estarão corretas ou não, não se pode saber de antemão. Esta incerteza do futuro é uma das principais marcas da condição humana. Ela matiza todas as manifestações da vida e da ação. O homem está à mercê de forças e poderes para além do seu controle. Ele age de modo a evitar, na medida do possível, o que acha que lhe causará dano. Mas ele pode ser bem-sucedido, no máximo, dentro de uma pequena margem. Ademais, ele não tem como saber antecipadamente até que ponto sua ação obterá o fim almejado e, caso alcance, se, em retrospecto, esta ação parecerá, para ele mesmo ou para outras pessoas, a melhor dentre todas as escolhas que se lhe apresentaram no instante em que ele a tomou. A tecnologia baseada nos avanços das ciências naturais visa o controle total dentro de uma determinada esfera, a qual, é claro, compreende apenas uma fração dos eventos que determinam o destino do homem. Embora o progresso das ciências naturais tenda a alargar a esfera de tal ação cientificamente dirigida, nunca cobrirá mais que uma pequena margem dos eventos possíveis. E mesmo dentro dessa margem, não pode haver certeza absoluta. O resultado a que se almeja pode ser malogrado pela invasão de forças ainda não conhecidas o suficiente ou incontroláveis pelo ser humano. A engenharia tecnológica não elimina o elemento aleatório da existência humana, apenas restringe um pouco seu campo. Resta sempre uma órbita que, ao limitado conhecimento do homem, parece uma órbita de puro acaso e marca a vida como uma aposta. O homem e suas obras estão sempre sujeitos ao impacto de eventos imprevistos e incontroláveis. Ele não pode evitar a contar com a boa sorte de não ser abatido por eles. Nem os estúpidos são incapazes de perceber que o seu bem-estar depende, em última instância, da operação de forças para além da sabedoria, do conhecimento, da previsão e da provisão do homem. No que diz respeito a essas forças, todo o planejamento humano é em vão. Isto é o que a religião tem em mente quando faz referência aos insondáveis decretos do céu e volta-se à oração. 4. Quantificação e entendimento na ação e na história. Muitos dados que interessam a mente humana, tanto em retrospecto como nos planos para o futuro, podem ser expressos em termos numéricos. Outras grandezas relevantes só se podem colocar nas palavras de uma linguagem não matemática. No que diz respeito a tais grandezas, o entendimento específico das ciências da ação humana é, por assim dizer, um substituto para a inviabilidade da medição. Neste sentido, o historiador, assim como o agente homem, fala da relevância de diferentes eventos e ações no tocante à sua produção de outros eventos e determinados estados de coisas. Neste sentido, eles distinguem entre eventos e fatos mais e menos importantes, e entre o homem maiores e menores. Equívocos nesta avaliação quase quantitativa da realidade são perniciosos quando ocorrem ao se traçarem planos. Especulações baseadas numa antecipação ilusória das condições futuras estão fadadas ao fracasso, ainda que estejam qualitativamente corretas, isto é, que as condições previstas tenham realmente aparecido, podem provocar desastres se quantitativamente erradas, isto é, se errarem quanto às dimensões dos efeitos ou ao ritmo de sua chegada. Isto é o que torna as especulações de longo prazo de governantes e homens de negócio especialmente perigosas. 5. A precariedade da previsão em assuntos humanos. Ao prever o que pode ou vai acontecer no futuro, o homem pode tanto acertar como errar,
mas sua antecipação dos eventos futuros não pode influenciar o curso natural das coisas. Independentemente do que o homem possa esperar, a natureza seguirá o seu próprio rumo, sem se afetar por quaisquer expectativas, desejos, vontades e esperanças. Isto é diferente na esfera em que a ação humana pode operar. Previsões podem provar-se errôneas se levarem os homens a proceder com sucesso de modo a evitar que os eventos previstos ocorram de fato. O que impele as pessoas a dar ouvidos ou a consultar adivinhos é, frequentemente, o desejo de evitar a emergência de eventos indesejados que, segundo as profecias, o futuro lhes reserva. Se, por outro lado, o prometido pelo oráculo concordar com os seus desejos, elas podem reagir de duas maneiras. Confiando-se nele, podem tanto tornar-se indolentes e negligenciar o que teriam de fazer para obter o fim previsto como, plenamente seguras, redobrarem seu esforço para alcançar o objetivo desejado. Em todos esses casos, o conteúdo da profecia teve o poder de desviar o curso das coisas em relação às linhas que teria seguido na ausência de uma previsão supostamente fidedigna. Podemos ilustrar a questão com as previsões econômicas. Se, em maio, disse às pessoas que o atual Bron continuará por vários meses e que não terminará em quebra antes de dezembro, elas tentarão vender o mais rápido possível, e a qualquer custo antes de dezembro. Assim, o Bron terá fim antes do dia indicado pela previsão. 6. Predição econômica e a doutrina da tendência. A economia pode predizer os efeitos que se devem esperar da tomada de determinadas medidas de política econômica. Ela pode responder à questão de saber se uma determinada política econômica é capaz de atingir os objetivos pretendidos e, em caso de resposta negativa, de quais serão os seus efeitos reais. Mas, é claro, esta predição pode ser apenas qualitativa. Não pode ser quantitativa, na medida em que não há relações constantes entre os fatores e efeitos considerados. O valor prático da economia reside nesse poder nitidamente circunscrito da predição dos resultados de determinadas medidas. Aqueles que rejeitam a ciência priorística da economia por conta de seu apriorismo, os adeptos de várias escolas historicistas e institucionalistas, devem, do ponto de vista de seus próprios epistemológicos, ser impedidos de expressar qualquer juízo sobre os efeitos futuros que se devem esperar de qualquer política em especial. Nem sequer podem saber o que determinada medida, quando quer que se a tenha tomado, resultou no passado, pois o que aconteceu sempre foi o resultado do efeito conjunto de um grande número de fatores. A medida em questão foi apenas um dos muitos fatores que contribuíram para a emergência do resultado final. Mas, ainda que esses doutos acadêmicos sejam ousados o bastante para afirmar que, no passado, determinada medida tenha surtido determinado efeito, não teriam justificativa, do ponto de vista de seus próprios princípios, para supor que, deste modo, surtiria o mesmo efeito no futuro. O historicismo e o institucionalismo consistentes teriam que se abster de emitir qualquer opinião sobre os efeitos, necessariamente futuros, de qualquer medida ou política. Teriam que restringir seus ensinamentos ao tratamento da história econômica. Podemos preterir a questão de saber como se poderia lidar com a história econômica sem a teoria econômica. Contudo, o interesse público pelos estudos rotulados de economia deve-se inteiramente à expectativa de aprender alguma coisa sobre os métodos a se empregar para a obtenção de determinados fins. Os estudantes que frequentam os cursos dos professores de economia, assim como os governantes que apontam conselheiros econômicos, anseiam por obter informação sobre o futuro, e não sobre o passado. Mas tudo o que esses especialistas podem lhes dizer, se permanecem fiéis a seus princípios epistemológicos, refere-se ao passado. Para consolar os seus clientes, estadistas, homens de negócio e estudantes, esses acadêmicos desenvolveram a doutrina da tendência. Eles supõem que as tendências prevalecentes no passado, não raro e inapropriadamente apelidado de presente, persistirão, também, no futuro. Se consideram uma tendência indesejável, recomendam medidas para mudá-las. Se a consideram desejável, inclinam-se a declará-la inevitável e irresistível, não levando em conta o fato de que as tendências manifestadas na história podem mudar, sempre ou quase mudaram, e podem mudar inclusive no futuro imediato. 7. Tomada de decisão. Há manias e modismos no tratamento dos problemas científicos e na terminologia da linguagem científica. O que a praxeologia chama de fazer escolhas é, hoje em dia, no que diz respeito à escolha de meios, chamado de tomar decisões. O neologismo é feito para desviar a atenção do fato de que o importante não é simplesmente fazer uma escolha, e sim fazer a melhor escolha possível. Isto significa,
Proceder de modo que nenhum fim menos urgentemente desejado seja satisfeito caso a sua satisfação impeça a obtenção de um fim mais urgentemente desejado. Nos processos de produção dirigidos pelos homens de negócio em busca de lucro na economia de mercado, isto sucede, na medida do possível, com auxílio intelectual do cálculo econômico. Num sistema socialista, fechado e autossuficiente, incapaz de recorrer a qualquer cálculo econômico, a tomada de decisões no tocante aos meios não passa de um jogo. 8. Confirmação e irrefutabilidade. Nas ciências naturais, uma teoria só se mantém caso corresponda a fatos estabelecidos experimentalmente. Esta correspondência era, até pouco tempo atrás, considerada como confirmação. Karl Popper, em 1935, salientou em Logik-und-Forschung que os fatos não confirmam uma teoria, eles apenas a refutam. Por isso, uma formulação mais correta terá que dizer, uma teoria não se mantém caso seja refutada por dados da experiência. Deste modo, a experiência restringe o cientista na construção de teorias. Uma hipótese deve ser abandonada quando os experimentos mostrarem que ela é incompatível com os fatos estabelecidos da experiência. É óbvio que nada disso pode tocar, como quer que seja, os problemas das ciências da ação humana. Nesta órbita, não há fatos estabelecidos experimentalmente. Toda experiência, neste campo, é, como se deve repetir sempre, histórica, ou seja, a experiência de fenômenos complexos. Tal experiência não pode jamais produzir algo que tenha o caráter lógico do que as ciências naturais chamam de fatos da experiência. Se aceitássemos a terminologia do positivismo lógico e, em especial, também a de Popper, uma teoria ou hipótese seria não científica caso, em princípio, não se pudesse refutar pela experiência. Consequentemente, todas as categorias a priori, inclusive a matemática e a praxeologia, seriam não científicas. Isto não passa de uma manobra verbal. Não há homem sério que perca o seu tempo discutindo uma questão terminológica dessas. A praxeologia e a economia conservarão sua significância primordial à vida e à ação humana independentemente de como as pessoas a classifiquem e descrevam. O prestígio popular de que gozam as ciências naturais em nossa civilização não se funda, é claro, na condição meramente negativa de que seus teoremas não tenham sido refutados. À parte os resultados de experimentos laboratoriais, as máquinas e todos os outros utensílios construídos conforme os ensinamentos da ciência funcionam tal como antecipado com base nesses ensinamentos. Os motores elétricos confirmam as teorias da eletricidade sobre quais se funda sua produção e operação. Acomodado numa sala iluminada por lâmpadas elétricas, equipada com um telefone, refrescada por um ventilador e limpa com um aspirador de pó, o filósofo, assim como o leigo, não podem evitar admitir que possa haver, nas teorias da eletricidade, algo mais do que, até agora, não se tenha refutado por um experimento. 9. O exame dos teoremas praxeológicos. O epistemólogo que, em suas lucubrações, parte da análise dos métodos das ciências naturais e, por antolhos, é impedido de perceber o que quer que esteja para além do seu campo. Diz-nos somente que as ciências naturais são as ciências naturais e que o que não é ciência natural não é ciência natural. Sobre as ciências da ação humana, ele nada sabe, e tudo o que ele afirma sobre elas é, portanto, insignificante. Não foram esses autores que descobriram que as teorias da praxeologia não se podem refutar por experimentos nem ser confirmadas pelo seu bom emprego na construção de diversas engenhocas. Estes fatos são, precisamente, um aspecto do nosso problema. A doutrina positivista implica que natureza e a realidade, ao fornecerem os dados sensíveis que se registram nas sentenças protocolares, escrevem a sua própria história sobre a folha em branco da mente humana. O tipo de experiência que se referem ao falar em verificabilidade e refutabilidade é, como o veem, algo totalmente independente da estrutura lógica da mente humana. Proporciona uma imagem fiel da realidade. Por outro lado, supõe, a razão é arbitrária e, portanto, passível de erro e má interpretação. Esta doutrina não desconsidera somente a falibilidade da nossa apreensão dos objetos dos sentidos. Ela não se dá conta de que a percepção é mais que meramente aprender pelos sentidos, de que é um ato intelectual praticado pela mente. A esse respeito, o associacionismo e a psicologia da Gestalt estão de acordo. Não há por que atribuir à operação que a mente realiza ao tornar-se consciente de um objeto externo uma distinção epistemológica mais elevada do que aquela que a mente realiza ao descrever seus próprios modos de proceder. Na verdade, nada é mais certo à mente humana do que aquilo que a categoria da ação humana traz à tona. Não há ser humano para quem a intenção esteja alheia de substituir,
por meio da conduta apropriada, um estado de coisas que prevaleceria caso ele não interferisse por um outro estado de coisas. Somente onde há ação há também homens. O que sabemos sobre as nossas ações e sobre as ações dos outros é condicionado pela nossa familiaridade com a categoria da ação humana, a qual devemos a um processo de autorreflexão e introspecção, assim como de entendimento da conduta de outras pessoas. Questionar este insight é tão impossível quanto questionar o fato de que estamos vivos. Aquele que quiser atacar um teorema praxeológico terá que rastreá-lo passo a passo, até o ponto em que houver, na cadeia de raciocínio de que resulta o teorema em questão, um erro lógico a se desmascarar. Mas, se esta dedução regressiva terminar na categoria da ação sem que se tenha descoberto um vínculo falso na cadeia de raciocínio, o teorema estará confirmado. Os positivistas que rejeitam tal teorema sem tê-lo submetido a este exame não são menos tolos do que foram aqueles astrônomos do século XVII recusando-se a olhar pelo telescópio que lhes teria revelado que Galileu estava certo, e eles, errados.